noite a todos, sejam todos bem-vindos. As nossas reuniões são sempre em nome de Jesus. Ele disse que quando alguém estivesse reunido em seu nome, ele estaria. Então nós estamos com Jesus. E hoje o assunto, como sempre, do Livro dos Espíritos é muito interessante. Nós vamos falar sobre simpatia e antipatias terrestres, né? As diferenças que nós temos, as afinidades. Então, que Jesus nos abençoe. Quero agradecer a presença do Padre Inácio e o Padre Gabriel, que está presente hoje. E agradecer a presença de todos aqueles que vieram pela primeira vez. O Padre Inácio é médium. Posso falar, né? Ele tem mediunidade. Então, nós estamos vendo que a religião, ela é mais um rótulo, o que manda é o que está dentro do coração. E hoje eu estou lembrando do encontro ecumênico que nós tivemos, inclusive com o Padre Pedro aqui de Americana, na época. Foi muito interessante. Nós tivemos um encontro ecumênico com um rabino, um pai de santo da Umbanda, eu representando a doutrina espírita. Nós tivemos também a presença de 2 pastores e mais alguns, né, dirigentes de doutrinas diversificadas. Foi muito bom. Tivemos a presença de um da Messiânica, da Seixonoye. Foi um encontro maravilhoso. Isso daí foi no ano de 1986, mas até hoje marcou muito. E tive a oportunidade, padre, também de participar de um casamento junto com um padre da Igreja Católica também, que nós fizemos um casamento junto. Foi muito emocionante. Foi uma emoção muito grande, onde eu tive muita evidência ali de luzes, né? Pude perceber a presença da espiritualidade, porque é um momento muito sublime, o momento da união do casal, né? Então, é um prazer vocês estarem aqui, viu? Eu agradeço pela presença e agradeço a presença de todos. Que Jesus nos abençoe e vamos começar a nossa reunião. 2 seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Reconhecer-se não, mas ser atraído um para o outro, sim. Frequentemente, essas ligações íntimas fundadas sobre uma afeição sincera não têm outra causa. 2 seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de 2 espíritos que se procuram na multidão. Aí nós podemos entender aquelas palavras de Jesus, onde ele diz que semelhante atrai semelhante. Então nós estamos vendo aqui dizem que pode não se reconhecerem, mas muitas vezes se reconhecem. Tudo é magnetismo, tudo é atração. Então, a gente percebe quando uma pessoa ela tem afinidade conosco. A gente se sente bem ficando perto dela, conversando. É uma coisa muito interessante. Aí tem um livro muito interessante que chama Magnetismo Espiritual, Micaelos. Esse livro, ele traz informações para nós fantásticas a respeito do magnetismo. Nós vivemos num campo magnético. Nós temos um outro livro que chama Passes e Curas Espirituais, Vedefredo de Toledo, onde nós vamos ver a atmosfera do homem. Nós vamos ver as correntes centrípeta e centrífuga que circulam o nosso corpo. Então nós temos uma proteção. Nós vamos ver a hora que falar da antipatia aqui, que é muito interessante. A espiritualidade traz para nós um esclarecimento fantástico a respeito de tudo isso daí. Mas vamos ver como essas energias podem se modificar. Não seria mais agradável para eles reconhecerem-se? Nem sempre. A lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. Um outro livro também, do André Luiz, dos domínios da mediunidade. Nós vamos ver um capítulo lá, chama Forças Viciadas.
Está dentro desse assunto aqui. Então, olha, a terapia de vida passada tem que ter um cuidado. Tem que ter muito cuidado. Porque nós podemos trazer problemas que nós não temos. Podemos resolver alguns e trazer outros. Porque nós vamos descobrir, nesse mesmo livro, nos domínios da mediunidade, nós vamos ver umas experiências interessantes lá. Que muitas vezes a gente, sabendo do passado, nós vamos descobrir o relacionamento que nós tivemos. Muitas vezes com aqueles que convivem conosco. Não precisa nem a gente saber do passado, nós vamos ver as diferenças que tem dentro da família. Cada espírito tem uma personalidade diferente. Por exemplo, entre os irmãos, a gente vê que ele tem uma evolução diferente do outro. Aí nós vamos ver as divergências que tem. Aí nós falamos aqui da infância. Olha como que a infância é muito importante para nós. É o momento em que a mãe e o pai vai modelando a criança, para que ela possa tirar muitas vezes aquela animosidade que ela traz em relação ao irmão, em relação a um tio, em relação até ao pai e à mãe. Porque hoje nós estamos vendo muitos conflitos. Por quê? Porque os espíritos estão vindo com muita inteligência. Muitas vezes a criança hoje, ele não aceita a submissão dos pais. É preciso muito tato para cuidar disso daí. E nós vemos no livro do Emmanuel, no Consolador, que ele vai falar que o lar é o primeiro momento da educação da criança. Não adianta querer que o professor eduque, querer que a escola eduque, se dentro do lar não tem exemplos. Então, é muito interessante. Está dentro disso daqui. Então, de acordo com as experiências dos mais velhos, no caso o pai e a mãe, ele vai ver as atitudes do filho e vai modelando o filho, procurando tirar ele daquela situação em que ele pode se comprometer futuramente. Nós comentamos aqui que precisa educar a criança para não punir o adulto. A simpatia tem sempre por princípio um conhecimento anterior? Não, dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente sem que tenham se conhecido como homens. Outra coisa muito interessante aqui. Vamos pegar de novo o Emmanuel. Ele diz que há encontros que são encontros. Há encontros que são reencontros. E há encontros que são desencontros. Então nós estamos vendo aqui. Às vezes nós não tivemos um relacionamento com a pessoa anteriormente. Mas devido à afinidade, que nós já comentamos aqui anteriormente, os gostos, muitas vezes, nós nos aproximamos e a gente entende. Isso acontece muito no casal. Por exemplo, o casal, depois de um certo tempo, às vezes não precisa nem conversar. Olhando um no outro, a gente já sabe o que o outro quer. Principalmente se a mulher estiver brava. Então, aí é que nós vamos ver mesmo. Então, é muito interessante isso daí. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente sem que tenham se conhecido como homens. Como que é essa procura? Muitas coisas que a gente acredita que são fortuitas, que são ao acaso, não são ao acaso. São coisas preparadas por Deus para nós. Muitos encontros, aí eu sempre cito um livro interessante também, de uma amiga nossa, que chama A Moça da Ilha, Mariluza Moreira Vasconcelos. Ela conta a história ali. Nós vamos ver as circunstâncias que faz com que a gente muitas vezes encontre uma pessoa. Todos nós, se a gente analisar as pessoas que estão no nosso círculo de amizade, nós vamos ver quais foram as condições que nós conhecemos essas pessoas. Muitas vezes a mulher sai lá de um lugar longe, ela vem encontrar o rapaz aqui em Americana, vai encontrar ele num outro país, e no fim os dois acabam ficando juntos. Às vezes, é esse magnetismo, essa preparação, e muitas vezes não está nada preparado, mas nós vamos mudando a nossa situação, nós vamos modelando os nossos gostos, nós vamos mudando aquilo que a gente valorizava anteriormente, a gente passa a não valorizar mais, nós vamos buscando coisas mais saudáveis para o nosso espírito. E as pessoas que estão nessa mesma faixa vibratória, porque é tudo um campo magnético, eles se aproximam da gente. E a gente tem o gosto de ficar junto, como eu comentei anteriormente aqui.
Os encontros que ocorrem algumas vezes de certas pessoas em que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Há entre os seres pensantes laços que não conheceis ainda. O magnetismo é o guia desta ciência que compreendereis melhor mais tarde. Só uma paradinha. Laços que não conheceis ainda. Muitas coisas espirituais nós não conhecemos. Muito. Nós estamos engatinhando ainda em relação às coisas espirituais. Isso tudo nós já comentamos aqui. Sobre o magnetismo, sobre uma série de acontecimentos que a gente vê, às vezes, mudar a nossa vida, mudar o nosso destino. Quando a gente tem um encontro com uma pessoa que a gente tem afinidade, muitas vezes, ela vai dar um outro direcionamento para as nossas vidas. Isso é muito importante. Isso também em relação à religião. Muitas vezes, um encontro em determinada situação com alguém que tem um conhecimento a mais sobre a espiritualidade, ele vai direcionar os nossos caminhos. Quantas pessoas que falavam que não acreditavam nem em Deus e mudou totalmente o destino? Então, é muito interessante isso daqui para nós. Esse assunto é importantíssimo. De onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas, à primeira vista? Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Olha que coisa impressionante aqui. Muitas vezes a pessoa não precisa nem falar nada. Aí, tinha um homem que ele estava dando uma festa. Estava lotado o salão, na casa dele ali. Aí, de repente, chegou uma pessoa. Aí começou a sair de fininho, um por um. De repente, estava saindo a última pessoa do salão, ele segurou ele. Falou, por que você está saindo? Ele falou, porque fulano chegou. Ele falou, mas ele não abriu a boca. Ele falou, não precisa abrir a boca. A presença dele já incomoda. Então, está dentro disso daqui. Às vezes, a gente não simpatiza com a pessoa. Mas acontece uma coisa muito interessante também. Essa antipatia pode mudar. Um amigo meu, daqui de Americana, que eu não vou citar o nome, a menina trabalhava na espuladeira. E ele era contramestre. À noite, ele teve um encontro com o sogro dele desencarnado, o pai da menina, que trouxe uma criança para ele e falou, isso aqui vai ser seu filho, junto com a minha filha, porque vocês vão se casar. E ela detestava ele. Ela desencarnou recente. Sempre a gente lembrava dessa história aí, porque a gente tinha amizade. Aí, ele olhava nela e dava risada. Ela era bonita. Aí ela falou, o que você está olhando para mim? Ele falou, porque você vai ser minha mulher. Ele falou, eu morro, mas não caso com você. Eu detesto você. Adivinha, tiveram 3 filhos. Então, a situação mudou. Muitas vezes, a mulher não gosta do rapaz. Mas depois, a convivência, muitas vezes a gente também não se simpatiza com a pessoa de longe. Nós começamos a conversar e a gente muda a opinião. Por quê? Porque está dentro de cada um de nós. Por isso que Jesus fala, o reino de Deus está dentro de vós. Olha que coisa interessante. Na gravidez, né, quando a mulher pega também uma repulsa, né, do Sim. homem e tal, tem alguma coisa a ver, por exemplo, com a encarnação do bebê? Sim, tem a ver com a entidade que está vindo ali, com o filho. Muitas vezes a mulher rejeita o marido. Tem uma série de situações. Tem também a depressão pós-parto. Tudo isso está ligado ao magnetismo, tudo isso está ligado à espiritualidade. Então, muitas vezes, e olha que coisa interessante, muitas vezes o marido começa a ter ciúme do filho. Porque ele fala, agora você só dá confiança para o neném, você não liga mais para mim. Mas é natural isso daí. Isso é a bondade de Deus para nós, para mostrar que a família ela é muito importante nas nossas vidas. Então tem essa repulsa, tem uma série de coisas que acontecem que a gente não tem entendimento ainda. Aí entra a psicologia, entra a psiquiatria, entra a medicina, que é muito válida, mas a cura nossa é o Evangelho de Jesus. É aquilo que vai mudar as nossas vidas. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? 2 espíritos não são necessariamente maus porque não se simpatizam.
A antipatia pode nascer da dessemelhança na maneira de pensar, mas à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Está dentro disso que nós comentamos aqui. Então, por isso que o diálogo ainda é a melhor forma da gente resolver as coisas. Porque muitas vezes, nós conversando, nós vamos entendendo. Nós precisamos respeitar a opinião do outro. Nós não precisamos concordar. Jesus viveu no meio de todo aquele povo. Jesus não concordava com as coisas erradas, mas Jesus respeitou todos. Por quê? No próprio Evangelho está escrito que só o amor cobre a multidão dos pecados. Então, fora do amor, nada se conserta. Tudo vai ser consertado pelo amor. Então, é muito interessante isso daqui. A antipatia e as diferenças, elas vão desaparecendo. Olha que coisa interessante. Dentro do casal, no casamento, muitas vezes, há discussões sempre por coisas externas. Muitas vezes o casal briga por coisas que não estão relacionadas ao casal. Por alguém falou alguma coisa, mas conversando e a convivência vão se ajustando. Um passa a respeitar a opinião do outro, mesmo que não concorde. A melhor forma é a gente se calar e não discutir. Tem sempre o momento certo para falar. Então, essas coisas aqui, elas vão desaparecendo realmente. Quando a terra vai chegar nesse ponto? Quando a gente entender aquilo que Jesus trouxe para nós, a mensagem do Cristo. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Está aí. A antipatia entre duas pessoas nasce, em primeiro lugar, naquele que tem um espírito pior ou melhor. Em um e em outro, mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer um que possa julgar e desmascarar. Vendo uma pessoa pela primeira vez, ele sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento se transforma em ódio, em ciúme, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O bom espírito tem repulsa pelo mal, porque sabe que não será compreendido e que não partilham os mesmos sentimentos. Mas, seguro de sua superioridade, não tem contra o outro nem ódio nem ciúme, contentando-se em evitá-lo e lastimá-lo. Olha que coisa interessante. Naquele que é mau, ele é uma arma. Tudo aquilo que ele sente é uma arma contra aquele que é um pouco melhor, que é bom. E no que é bom é uma defesa, porque é uma defesa. Olha o que Jesus traz para nós de novo. Sede manso como uma pomba, mas sede prudente como uma serpente. Nós devemos ter mansuetude, mas nós devemos ter prudência. Nós devemos analisar, será que aquilo vai ser bom para nós? Será que esse relacionamento, que às vezes se transforma até numa discussão, que está dentro disso daqui, vai trazer algum benefício? Não irá trazer benefício nenhum. Então, muitas vezes, a pessoa, ele se afasta, né? Nós não precisamos estar juntos, mas nós precisamos estar perto, exercendo o amor nosso. Então, está tudo dentro disso daqui que está trazendo para nós. Então, lamenta. Vocês imaginam aqueles que têm mais compreensão? Eu sempre pego o exemplo de Jesus, aquele povo naquela época, e Jesus vendo tudo aquilo, vendo as coisas erradas, e ele tolerando, ele orando, ele pedindo ajuda. Olha a compreensão. Então, aquele que tem mais amor, ele compreende mais. Ele entende mais as coisas. Então, ele não precisa se digladiar. Agora, aquele que é mais ignorante, ele vai brigar. Ele vai bater de frente. Muitas vezes a gente não concorda com aquilo que o outro pensa, a gente começa a querer mudar a opinião dele. Nós podemos até fazer com que alguém nos ouça, mas nós não podemos violentar a consciência de ninguém. Às vezes a pessoa concorda com a gente da boca para fora, mas no íntimo a decisão dele já está tomada. Quantas pessoas vêm conversar com a gente pedindo uma opinião, mas ele já tem a opinião dele. Ele só quer ouvir,
mas ele vai tomar a decisão que ele já planejou para tomar daquele jeito. Então, acontece tudo isso daí. Então, olha, o afastamento se transforma em ódio, em ciúme, ele inspira o desejo de fazer o mal. E a pessoa sofre muito, porque aquele que odeia é que sofre. Ele desestrutura tudo, o corpo dele fica todo desestruturado, porque ele já começa a planejar. E muitas vezes ele chega e a pessoa pede desculpa para ele, quebra tudo aquilo que ele passou. Quantas vezes nós planejamos discutir com a pessoa, eu vou falar isso, isso e isso para fulano. Quando a gente chega e fala, foi bom você me encontrar, eu quero que você me desculpa, eu estava errado, pronto. Acabou. A humildade quebra tudo. Não, a humildade é a chave de tudo. Afeição. Só um minutinho, Eduardo. Olha, fizeram 411 perguntas para o Chico Xavier. Um livro muito interessante que chama O Consolador. Na questão 173, eles perguntaram, pode ler. Como devemos entender a simpatia e a antipatia? A simpatia ou a antipatia têm as suas raízes profundas no espírito. Na sutilíssima entrosagem dos fluidos peculiares a cada um, e quase sempre, de modo geral, atestam uma renovação de sensações experimentadas pela criatura, desde o pretérito delituoso, em iguais circunstâncias. Devemos, porém, considerar que toda antipatia aparentemente é mais justa. Deve morrer para dar lugar à simpatia que edifica o coração para o trabalho construtivo e legítimo da fraternidade. Nós estamos encerrando o assunto aqui. Então, nós estamos vendo aqui que tudo vai se transformar. Tudo. Nós vamos tendo experiências negativas. Acontece uma coisa muito interessante nas nossas vidas. Quando a medicina não tem mais recurso para nós. Quando nós vamos para uma cama. Quando nós estamos vendo definhar a nossa organização física. Aí começa a passar um filme. Aí nós temos um livro muito interessante. Libertação. Nós vamos ver um juiz ali, aposentado, que ele fez muitos julgamentos arbitrários. Olha o que acontece na vida dele, porque quando a pessoa aposenta, ele tem mais tempo para pensar. Eu já estou nessa situação. Eu já estou começando a pensar muito na minha vida, que eu estou chegando perto. Então, ele não consegue dormir. Ele começa a pensar naqueles julgamentos que ele fez e que não foi legal. E aquelas entidades começam a atormentar ele no momento dele dormir. Então passa um filme, toda noite passa um filme na cabeça dele. Toda noite. Então começa a atormentar o espírito dele. Aí Deus é tão bom que ele recebe ajuda. Quem quiser ver essa situação, o livro chama Libertação. É muito interessantíssimo esse livro. Nós vamos ver ali a situação da pessoa. Eu comentei aqui sobre a desencarnação do Pio XI também. Nós vamos ver que ele vai passar a vida dele inteirinha. Ele lembra da infância, ele lembra da juventude, ele lembra dos votos dele, de tudo aquilo que ele fez. E chega naquele momento crucial. Aí a colheita. Aquela colheita que está na Bíblia. Que nós vamos colher. É aquilo que Jesus fala, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Começa a colheita ali já. Já começa no corpo físico. Aí depois continua. Então está dentro disso daqui. Mas toda simpatia, ela vai prevalecer. Porque nós vamos mudar. Nós vamos cada vez melhorando mais. Porque o sofrimento faz com que a gente busque a espiritualidade. Nós já comentamos aqui anteriormente, o que vai fazer a gente buscar Jesus vai ser aquilo que a gente sente no nosso íntimo. Nós estamos no meio de uma multidão e nós estamos solitários. Nós não temos ninguém, porque nós estamos conosco mesmo. Quando a gente deita no travesseiro, a gente pode estar dormindo com outra pessoa, mas ali somos nós, ali. Vem tudo na nossa mente. Então é aquela colheita que Jesus fala para nós. Que bom se essa colheita for boa, né? Aquilo que Jesus fala. Nós precisamos viver da melhor maneira possível. Mas por isso nós estamos aqui nessa noite. Senão a gente não estaria.
Nós estamos aqui porque nós queremos alguma coisa melhor para as nossas vidas. Então, tudo aquilo que aconteceu até agora de pouco é passado. O que interessa é daqui para frente. É essa noite, é amanhã, é um novo dia, é uma nova oportunidade. Porque sempre a vida vai nos dar uma nova oportunidade. E nós podemos fazer diferente. Sempre com Jesus no nosso coração, na nossa mente e no nosso caminho. Que Ele nos abençoe. Nós vamos para a segunda parte agora. Cada um faz o seu pedido mental. Vamos agradecer a oportunidade. Vamos agradecer a nossa lucidez. Hoje eu estava comentando com um amigo meu sobre as deficiências físicas. Muitas vezes a falta da visão, a mente bloqueada. Nós estamos aqui, lúcidos, buscando Jesus no nosso íntimo. Que Ele nos abençoe. O Padre Inácio vai fazer a prece para nós de encerramento. A palavra do Senhor nos diz: assim como a corça suspira pelas águas correntes, somos as tuas ovelhas, Senhor. Muitas vezes nós somos aquelas ovelhas sedentas de Ti. Sacia nossa sede, cura as nossas feridas, pedindo que o Senhor seja o centro de nossas vidas e pedindo que o Senhor derrama sobre as nossas feridas o bálsamo e cura as nossas feridas, que possamos sair daqui como homens e mulheres novos e pedindo a intercessão de Nossa Senhora, os nossos santos, os nossos anjos, que nos acompanhem, que nos proteja de todos os combates. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.